E nesse vídeo eu irei explicar o formato dos vídeos no canal Resenha Arte, né? O formato atual que eu ando fazendo, né? As mudanças que ocorreram ali ao longo dos anos, né? Quero começar falando, né? Sem me estender muito. Eu comecei com o canal Fora do Trivial em 2019 no YouTube, né? E tava ali, eu fazia resenhas curtas, né? Assim, comecei, né, dessa forma, assim, uma resenha curta, com a imagem né, e eu aparecendo no vídeo, né. Depois eu passei a mudar para só colocar imagens, né, e a minha voz de fundo, né, fazendo as resenhas curtas dos filmes. Cada vídeo era reservado para um filme, né. Eu não tinha vídeos falando de franquias e nada mais. Era cada vídeo reservado para um determinado filme, né? E falava basicamente de filmes, né? Filmes, séries, né? Também, né? Produções cinematográficas, né? No geral. Daí por motivos aí por algumas questões, a plataforma retirou meu canal, né? Eu já estava com 900 e poucos inscritos, né? Daí deu aquela desanimada boa, né? Só que nesse momento, né, eu recebi um convite de um amigo, né, a participar, né? O canal Fora do Trivial, ele foi tirado, acho que em 2023, se eu não me engano. Acho que 2023, 2024. E daí eu comecei a participar, né? Colaborando com o canal Solavanco, né? Tinha ali ele colocava filmes em geral, né? E o que tinha de produção a gente colocava, né? E daí acabou também. Quando atingimos ali os 900, estava com 915, se não me engano, inscritos, né? Caminhando ali, buscando monetização e tal, né? Uma afirmação aqui na plataforma. Ele havia recebido 3 strikes, né? Então também foi eliminado. Daí eu falei assim, vou parar com isso, que foram 2 sinais mostrando que não é para mim trabalhar com isso, mas a questão é que eu gosto de fazer isso, né? E estou procurando deixar de lado essa questão de buscar monetização, viver disso, tal, né? Daí eu comecei a fazer, há um ano atrás, aqui, né? Eu criei o Resenha Arte, né? Eu já tinha esse nome em mente, ano passado. Foi logo depois que, né, nós perdemos o canal Solavanco, né? No dia 15 de fevereiro, aliás, eu tinha esse canal, né? Daí eu falei, vou postar alguma coisa aqui, dando minha opinião e tal, só para deixar, né, pra quem quiser ver. E até no canal Resenha Arte você pode ver algumas coisas do Fora do Trivial, que eu consegui recuperar, alguns vídeos estão ali de resenhas curtas, tá? Às vezes umas resenhas até de 1 minuto. E eu coloquei aqui, né, como resgate de memória. E vários vídeos shorts também eram do canal Solavanco. Então tem muita coisa viva aqui dentro, né, do Resenha Arte. E daí eu comecei a fazer os vídeos colocando a minha imagem, né? Comecei então a falar de franquias, né? Comecei ali com a franquia Rock, né? Que é a minha preferida, né? Como venho falando, né? Um dos carros-chefe do canal. Os vídeos não ficaram tão legais assim, por questão de luminosidade, né? Eu mudei de casa, daí deu uma melhorada. Né? E realmente os primeiros vídeos, esse área aqui é do Fora do Trivial. Os primeiros vídeos não foram tão bem vistos, né? Busquei também algumas curiosidades aqui que eu tinha feito ali para o canal. Acho que foi por Fora do Trivial mesmo. Consegui recuperar alguma coisa. Isso aqui é tudo do Fora do Trivial, né? Essas resenhas curtas. E joguei aqui, né? Tinha feito as resenhas da franquia. E joguei, falei, vou deixar aqui um resgate de memória para não dizer que eu perdi tudo, né? E daí, né, você vê que tudo isso aqui, né, eu tinha Fora do Trivial. Daí que eu comecei esse trabalho aqui, né, fazendo os vídeos, vendo o trabalho de outras pessoas, tal, eu comecei a pensar assim, eu vou fazer uma coisa mais pessoal, né?
que eu comecei aqui. Primeiro eu fiz essas dica da semana, né? Resenhas curtas aqui sobre os filmes que tem no YouTube, né? Para ser uma ajuda de forma prática, né? Porque muita gente não tem condição de ter acesso aí às plataformas, né? Muito caro, daí a pessoa quer assistir um filme e tá lá na Amazon, quer assistir outro filme e tá lá na HBO. Então pensa assim, a maioria das pessoas tem acesso ao YouTube, então tem filmes bons, eu vou começar a indicá-los. Só que às vezes tem filmes que eu parei por dois motivos. Tem filmes que às vezes são retirados da plataforma, são colocados só para chamar a atenção do público para instalar os aplicativos, né, desses canais aí, como por exemplo a Netmovies, eles têm os aplicativos deles e tal, para a pessoa instalar e ter acesso a todo o conteúdo deles. E outro motivo também é a pouca adesão, né, eu parei, porque poucos views, né, não estava chamando a atenção. Daí que eu comecei a fazer uma coisa mais pessoal. Eu pensei assim, ó, né, como eu assisto às vezes lives, né, pessoal aí, vou pegando uma ideia de cada um, né. Eu pensei assim, o papo informal, né, não é impessoal como eu falei no outro vídeo, informal, né, é a melhor coisa que tem, você chegar assim, num bate-papo, né, de botequim ou de outro lugar, ou na sua casa, na casa do amigo, e falar sobre o assunto. É a melhor coisa que tem, você fica à vontade. E é isso que eu comecei a fazer. Eu peguei aqui o primeiro 3 filmes criticados que eu curto, uma coisa para chamar a atenção. Ó, outro aqui, a friendlização de The Big Bang Theory, né, o fenômeno que aconteceu. Assista depois o vídeo ali, que ficou bem legal. Daí eu coloquei o Dilema do Rock 5, né, que é considerado o mais fraco da franquia. Né, um vídeo falando sobre Metalder também, teve uma. E comecei a fazer ali, é claro, um dos principais carro-chefes aqui também é Robert De Niro, que é o meu ator principal, vocês, né, meu ator preferido, vocês até sabem disso. E eu fiz o Miss De Niro, né? Teve uma adesão interessante. 2 filmes ruins que eu curto, aqui tem falando sobre a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, né? E algumas outras criatividades. Sempre procurei ter assim, coisas diferentes. E até então fui, né, fazendo, né? Temos aqui Robocop 2, Trocando as Bolas, entre outros filmes que eu postei aí, né? Tá aí, não tá tendo problema. Olha, locadoras versus streaming, né? A diferença entre eles, qual compensa mais. E como é um canal pequeno, minúsculo, né? Eu ainda não tenho direito de fazer lives, quem sabe mais pra frente aí, a adesão de vocês, de outras pessoas, eu possa ganhar esse direito de fazer lives que, né, eu tenho vontade de fazer e a gente conversar sobre os assuntos aí de cinema e tal. E comecei a fazer vídeos assim. Alguns são bem vistos, outros nem tanto. Né? Bem vistos que eu falo, vistos bastante. Né? Não teve hateamento nos vídeos. Né? Se teve é bem pouco. Né? Mas tranquilo, isso aí faz parte. Eu não ligo para isso. Vocês podem criticar à vontade, criticar a forma como fiz o vídeo, o que eu falei, fique à vontade, isso daí eu não ligo. E recentemente, né, tive a ideia também de abrir, né, já que é resenha arte, eu não vou ficar só num tipo de arte. Pelo meu conhecimento musical, né, eu me considero um músico amador, né, já toquei na igreja e tal, né, e eu comecei a fazer esses reacts, né, vendo de outras pessoas, né, fazendo, é bem legal. Também faço de forma assim bem impessoal, tranquila, né? Coloco alguns pontos ali, algumas análises mais criteriosas, outras nem tanto, né? De grandes músicas aí do cenário mundial, né? Ainda tem muita coisa para ser explorada, isso que é bom, tem bastante conteúdo pra gente, né? E recentemente também eu tive a ideia de falar sobre os filmes, né? As principais décadas, né, que eu considero, assim, para mim, são os anos 80 e os anos 90. Eu vou passar por todos esses anos, destacando os principais filmes aí, né? Então aguarde aí que nós já tivemos 80 e 81, aguarde os próximos aí, que tá bem legal fazer isso, né? Pego minha lista ali, me baseio também no Google, e a gente vai passando por isso. Então, só finalizando, um formato que eu procurei fazer no canal Resenha Arte, vídeos assim mais impessoais, né?
pra gente bate-papo, um feedback, vocês comentam embaixo. Quando tenho que salientar alguma coisa, eu coloco para vocês ali, né? Mas sempre vai ter um curtir ali, sempre eu vou ver os comentários. E tá bem legal esse feedback com vocês, né? Espero aí que o nosso canal cresça cada vez mais. Não penso em coisas grandes, mas uma coisa assim com qualidade, sabe? Que é o que falta muito assim na internet hoje é qualidade, né? Não que eu seja um guru da qualidade, mas assim eu gosto de qualidade. Eu gosto de produções cinematográficas. Se não for bem feitas, né? Se não for grandes como produções, mas que traga uma mensagem legal, que traga algo novo, inovador, né? E é o que eu também estou podendo fazer aí com as músicas, né? Cada cantor, banda tem o seu estilo próprio, e é muito legal você viajar por isso daí, relembrar muita coisa, né? Tem alguns momentos que até eu fico viajando ali, e às vezes, né? Outros momentos eu falo muito, outros momentos eu falo pouco, né? Mas eu deixo para vocês também o espaço aí, então explicando o formato dos vídeos atual, que eu acho que pega mais, né? E eu estou gostando de fazer, né? Não mexe tanto com imagens, né? Claro, tem, mas às vezes tem algumas tentativas aí que recebe bloco, infelizmente, né? Mas a gente está aí, sobrevivendo aí na plataforma, né? E queria que você falasse o que você acha, e não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar o CCC, né? E nunca se esqueça aí que Resenharte também é cultura.